Boa tarde, queridos ouvintes. Hoje é um dia muito especial para todos nós. A maioria que me ouve já sabe da nossa conjunção planetária de Saturno com Netuno, é isso? Saturno com Netuno no exato grau zero de Áries. Eu comecei aqui a transmissão pela live às 13h51, que é o exato início do grau zero de Áries. O microfone, não por minha vontade, não por minha programação, mas veio parar na minha mão exatamente nesse ponto tão importante histórico, porque é uma conjunção que acontece, não acontece há mais de 2000 anos. E tem um motivo para que isso tenha acontecido e tenha acontecido hoje. Ao longo de vários episódios de O Direito Azul, eu tenho preparado vocês para algumas informações, eu tenho trazido outras informações, e eu tenho também trabalhado o objetivo do que é o direito azul. A humanidade tem direitos que não são percebidos por nós. Por isso o azul, porque o azul, de novo, foi a última cor a ser percebida pela humanidade. Quando eu falo em direitos que nós temos e nós não percebemos, eu me refiro a direitos existenciais, direitos de natureza, direitos de compreensão, compreender o que nós somos, compreender o que eu sou. E essas duas palavras, eu sou, são palavras que eu poderia dizer que são palavras mágicas, mas são palavras muito fortes, porque ela te devolve consciência, consciência do divino. O humano e o divino é a mesma coisa, em densidades diferentes de consciência. E hoje eu vou trazer para vocês uma prova disso, uma prova minha, porque tem muito a ver com questões que eu acessei, históricas, questões históricas, como eu falava para o pessoal da live aqui há alguns minutos, questões históricas do passado e questões históricas ligadas à minha história, à minha identidade. E tudo isso faz muito sentido quando a gente para formar as peças de um gigantesco quebra-cabeças. É lógico que isso não vai ser feito tudo no programa de hoje, isso não vai ser feito nesses 20 e poucos minutos que nós temos, mas o convite, reitero, para que vocês assistam os episódios anteriores e para que vocês busquem compreensão não só de si mesmos, mas também da história, de pontos conexos da história. Nada em absoluto acontece por acaso, nada. Nem uma folha da árvore cai, né? Existe esse versículo na Bíblia, mas isso também é uma questão quântica, porque todas as coisas elas estão interligadas, então nada acontece sem que exista um propósito. E o programa de hoje, a data de hoje, a forma como a espiritualidade conduziu todo o meu desenvolvimento de vida, todo o trabalho de O Direito Azul, a forma que foi conduzido que hoje eu estivesse aqui para trazer essa mensagem para vocês, porque esse programa, eu acredito que de todas as temporadas de O Direito Azul, as que já foram e as que eventualmente possam ainda vir a existir, esse é o mais importante. Esse episódio é o mais importante de todos. E vocês vão entender o porquê. Eu gostaria de aproveitar antes de trazer as informações e fazer alguns agradecimentos. Agradecimentos, no geral, a pessoas e a consciências, independente de graus de evolução, porque tudo se resume a graus evolutivos. Nós não temos como fazer determinados julgamentos, porque seria como você medir a evolução de uma criança em comparação à evolução de um adulto, compreende? O adulto não é melhor do que a criança, são graus de aprendizagem diferentes. Então, assim também a gente considera pessoas que têm um pouco mais ou um pouco menos de instrução, de esclarecimento. Eu passei por vários desafios nos últimos meses, em detrimento, lógico, dos meus últimos anos. A minha vida inteira
ela foi uma sequência de muitos desafios, hoje eu compreendo o motivo disso, mas os últimos meses foram meses de treinamento intensivo, um treinamento às cegas, eu posso dizer isso. Eu fui tentando trazer isso aos poucos dentro do conteúdo de O Direito Azul, mas isso fica muito nítido quando você observa um episódio em relação ao outro. Eu já expliquei para vocês em alguns episódios passados que o Direito Azul ele passou a ser compreendido com mais clareza até por minha parte, até por parte de mim mesma, depois do acesso de algumas identidades passadas. E eu tive por incumbência da própria espiritualidade, apesar de não ser a minha vontade, de trazer uma dessas identidades para vocês hoje. Eu acredito que é a mais importante delas. Digo que não é a minha vontade porque não é mesmo. Não significa que eu esteja sendo pressionada ou lesada em algum direito meu, mas significa que vocês têm direito de acessar essa informação. As minhas identidades passadas, na esmagadora maioria, são identidades públicas. E isso entra de choque diretamente com os direitos das pessoas e o direito das pessoas de entenderem a história. Eu tenho alguns agradecimentos para fazer e eu também tenho alguns pontos escatológicos para explicar para vocês. O Direito Azul ele fala de conteúdo escatológico. A escatologia é um dos assuntos tratados em O Direito Azul, assim como o Direito Intergaláctico. E eu vou explicar para vocês alguns pontos para que não haja também confusão. Porque quando a gente coloca um conteúdo na rede, na teia, como já expliquei para vocês, algumas distorções de interpretação podem acabar existindo e não é esse o objetivo, tá? Eu preciso tentar ser o mais técnica e racional possível, apesar de algumas informações ainda virem por pré-cognição. O que é pré-cognição? É o que nós ainda não temos comprovação científico-acadêmica. Vamos considerar a academia ainda como uma pré-escola muito primitiva em relação a todo o conhecimento que existe. Então, imaginem que eu acesso alguns conhecimentos diretamente da fonte, eu passo para vocês, certo? E eu conto com a ajuda de cientistas, de pesquisadores, para que essas informações sejam de fato validadas. Como que eu trago, de certa forma, algum tipo de comprovação para a informação que eu trago para vocês? O sentido lógico, né? O chão. A informação eu busco trazer de uma forma que faça sentido lógico. Esse sempre foi o propósito. É onde a gente rompe a dogmática. É onde, pelo pensamento racional, crítico, analítico, embora filosófico, a gente rompe uma estrutura dogmática, religiosa, que muitas vezes não fecha na lógica. E aí, com base nisso, a gente tem condição de buscar uma validação mais científica aí dentro da metodologia acadêmica mesmo, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, com certeza, porque nós temos uma inteligência fora do que nós realmente conhecemos, certo? Vamos lá. Existe um ponto escatológico que eu vou explicar para vocês, mas antes eu vou fazer aqui esses agradecimentos. Primeiramente, a minha família e os meus amigos, né, a minha família biológica, alguns clientes, o pessoal aí do meu núcleo mais próximo, que me ajudou muito nas questões que eu passei realmente de suporte, porque foram meses de canalizações intensas. E por muitas vezes eu achei realmente que eu fosse perder o meu racional, que eu fosse perder a minha estrutura cognitiva, que eu fosse perder a minha estrutura lógica, porque quem é médium, quem acessa informações dos outros lados da espiritualidade, sabe que não existe uma lógica padronizada, validada cientificamente ainda. É onde eu também deixo o meu apelo aos médiums, né, para que eles, aliás, aos profissionais de medicina, para que eles busquem estudos mais avançados, porque muitos médiums ainda são diagnosticados com transtornos de forma irregular. Mas eu contei com a ajuda de familiares, de amigos, de profissionais
que me ajudaram, questão de diagnósticos. Muitas vezes eu achei que fosse perder a questão mental, e o máximo que a gente conseguiu chegar ali dentro de um diagnóstico foi mesmo a questão da neurodivergência, de altas habilidades, de superdotação, de hipergenialidade. Não passou disso, embora a minha dor emocional muitas vezes me levasse a uma vontade muito grande de que realmente eu tivesse algum tipo de transtorno. Vocês vão entender já já o porquê, e não foi o caso. Agradecer também à diretoria da própria Rádio Vibe Mundial por ter acreditado no projeto de O Direito Azul, por ter feito o convite para que eu tivesse, né, esse espaço e trazer aí de compartilhar com vocês o conteúdo de O Direito Azul. E acabou que foi feita essa transição de horário. Eu tinha o programa na segunda-feira às 8 da manhã e foi feita essa transição agora para sexta-feira às 14 horas, e nós pegamos justamente a transição planetária. Os meus arcanjos, que se não fossem os meus arcanjos eu não teria suportado emocionalmente. Aos meus pais espirituais, que eu vou contar para vocês já já quem são eles, mas que me deram muito suporte. Aos irmãos com menor grau de esclarecimento, porque eu recebi algumas ameaças de que se eu fizesse o que vou fazer hoje, de que se eu dissesse o que vou dizer hoje, se eu pegasse o microfone hoje e falasse o que eu vou falar, o que eu vou fazer, que, enfim, eles fariam uma série de coisas comigo, com a minha família. Eu recebi ameaças, foram 18 ameaças de espíritos, lógico, em pessoas encarnadas, e aí eu digo desde políticos, líderes religiosos, pessoas em situações de rua e uma série de coisas. Isso me ajudou a validar a informação, isso me ajudou a ter uma estrutura de que o que eu estava fazendo era o certo. E assim, gente, quando a gente está diante de uma situação que você não consegue ter certeza racional, a gente precisa olhar o nosso centro de sentir, o nosso cardíaco. E olhar o centro do meu próprio cardíaco, do meu sentir, me fez tomar essa decisão de falar, eu vou seguir com o que a espiritualidade está me pedindo para fazer. Porque quando eu racionalizo, esses momentos anteriores, quando eu racionalizei e falei, eu não vou contar a minha identidade, eu não vou contar o que eu acessei, eu não vou fazer a fundação que eu tenho que fazer, porque isso é muita loucura. E uma vez que a gente joga informação, né, no ar, ao vivo, a gente não sabe quem está do outro lado assistindo, ouvindo. Eu sei o peso histórico que tem tudo isso, eu sei a relevância espiritual que tudo isso significa, eu sei que é um evento que as pessoas esperam ao redor do mundo inteiro, e não é da forma que as pessoas estão esperando. Isso traz uma pressão muito grande. E a gente se questiona. Mas eu confio no divino humano. Eu confio na empatia. Eu confio na partícula de Deus, de você que está me ouvindo agora. Então, eu vou trazer o acesso que eu tive da identidade, e eu vou fazer a fundação que me foi solicitada, e eu vou explicar o porquê que isso significa algo tão grande como eu estou falando desde o começo da live. Tá? Há uns meses atrás, eu acessei, como eu disse, algumas identidades passadas. E uma delas foi a identidade de Tamar. Tamar, ela nasceu no dia 24 de maio do ano 34, no sul da França. Eu vou falar em primeira pessoa porque a identidade foi acessada por mim. Tá? Há 2000 anos, no ano 34, aproximadamente 2000 anos, o meu pai passou por uma missão espiritual. Ele foi perseguido, ele era casado, ele foi perseguido e ele foi crucificado. E a minha mãe fugiu da cidade onde nós estávamos, a cidade de Jerusalém, para o sul da França, grávida. E eu nasci no sul da França, né? E eu recebi o nome de Tamar. Eu fiquei conhecida pela história como Sara Tamar. Então, essa história foi escondida da humanidade.
vocês já perceberam que eu estou falando de Jesus e de Maria Madalena. Acessar essa identidade me deu um choque emocional muito grande, como eu tenho relatado para vocês, mas todas as outras coisas passaram a fazer sentido, até o meu próprio nome, até o direito azul, até questões de nomes da minha família, questões de datas, questões de uma série de coisas que aos poucos eu vou trazer para vocês nos demais episódios. Mas o importante hoje, nos poucos minutos que eu tenho, nos poucos minutos que me restam de programação, é devolver a vocês a prova da existência de Yeshua, a pessoa de Yeshua, separado da consciência crística. Porque uma coisa foi Yeshua, Jesus, como nós entendemos, né? Cristo, considerado como divino. Outra coisa foi o ser humano encarnado. E muitas manipulações foram feitas ao longo desses 2000 anos em questão histórica, em questão dogmática, para tirar da humanidade o Deus interno, para que você acreditasse que Deus está fora. Muitas questões, até sobre o próprio nascimento dele, sobre a vida dele. E eu tenho as histórias, eu tenho a história verdadeira. E eu vou trazer para vocês. Não importa o que contaram, não importa e não vai me interessar em momento algum registros, porque a gente vai chegar nessa verdade em comprovações científicas biológicas, tá? Confirmações de campo, comprovações quânticas nos momentos corretos. O que eu preciso que você saiba agora é que você é parte de Deus, que você também é uma parte de Cristo, de Yeshua, de Jesus. Porque ao longo das vidas, eu tive mais de uma reencarnação, esse sangue de Jesus ele foi sendo disseminado na população. E hoje nós temos 65% da população mundial que carrega o sangue de Jesus. E quando a gente fala na volta de Jesus, as pessoas imaginam aquele evento fantástico, né, dele vindo dos céus, na nuvem, do arrebatamento da igreja, e o arrebatamento é por epigenética, é por sangue. E você tem direito de saber que você é Jesus, que você também é Jesus. E eu como filha, não só em reencarnação, eu tenho legitimidade de dizer isso para você. Você é a volta de Jesus. Você que me ouve agora é o arrebatamento da igreja. E você tem direito de saber disso, porque as ameaças que eu recebi, para que eu não estivesse aqui agora falando o que eu estou falando, neste microfone, no exato grau zero de Áries, na conjunção planetária que nós temos hoje, foi para que você não tivesse acesso a essa informação, de que você também é Deus. Porque eles querem manter a humanidade escrava, a humanidade presa a um Deus externo. E Deus não está fora, Deus está dentro. Então eu vou pedir com todo carinho, com toda humildade, a você que me ouve agora, se você puder fazer isso, junte as suas mãos assim, nessa posição, que é a posição de oração. Isso é um símbolo do casamento alquímico entre o feminino e o masculino, né? Deus Pai e Deus Mãe, que a gente já sabe que até o nosso cérebro muda o padrão quando a gente faz isso. Se você não puder fazer esse gesto, apenas repita comigo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Repita a frase inteira novamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga isso mais de uma vez e você será reconhecido como o próprio Jesus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Você está em Jesus e Jesus está em você. E a partir deste momento é decretado oficialmente a volta da consciência crística, a volta de Jesus na sua vida. Porque você tem direito de lembrar que você é filho dele. Não por crença, por sangue, por arrebatamento. Esse é o avivamento da igreja. Essa é a volta de Jesus. E você precisa se lembrar disso quando você estiver doente. Você precisa se lembrar disso quando você estiver sozinho. Você precisa se lembrar disso quando o mundo vier contra você. Por qualquer motivo que seja.
você precisa se lembrar que você é a ligação de céu e terra. E você é herdeiro do reino. Porque o reino dos céus está dentro de você. Eu preciso fazer a fundação do que me pediram, a chamada igreja. Porque o arrebatamento da igreja começa a partir de agora. Eu ia falar um pouco mais sobre escatologia, né? Nós temos aí algumas pessoas programadas para serem o que chamam de anticristo, que vão se declarar como sendo o próprio Deus. Não acreditem em alguém que disser, a pessoa disser, eu sou o único Deus, eu estou aqui encarnado como o único Deus, eu faço milagres e maravilhas externamente. Não acreditem nisso. Deus está dentro de você. Essa é a mensagem verdadeira de Deus, que Jesus veio trazer. Eu preciso fazer a leitura da ata, eu tenho os últimos 5 minutos aqui de programação, mas nós retomaremos esse raciocínio nos próximos episódios, tá bem? Eu vou fazer a leitura do que me foi canalizado pela consciência de Deus Mãe, que é o que nós chamamos de Sófia ou de Sofia. Prontos? Aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2026, no horário das 13h51 às 14h25, na conjunção planetária de Saturno e Netuno, no grau exato 0 de Áries, com endereço físico na Avenida Paulista 2200, primeiro andar, Estado de São Paulo, Brasil, via transmissão radiofônica e internet através da programação intitulada por O Direito Azul, pela frequência 95,7 FM da Rádio Vibe Mundial e locução por Tamires Cardoso, nascida em 24 de junho de 1988, às 22 horas, na capital de São Paulo, brasileira, advogada, filha biológica de Wagner, entre tantas, consciência reencarnada de Beringer Saunier e Apóstolo Pedro, e de Helena Maria, entre tantas, consciência reencarnada de Maria Salomé Helena, inscrita no CPF com início 369, consciência reencarnada e agora anunciada como Tamar Bat Yeshua, nascida no dia 24 de maio do ano 34, às 21 horas, na capital da cidade de Provence, França. Identidades acessadas e confirmadas até o presente momento por canais mediúnicos diversos. Vem de forma pública e com base na lei brasileira a seguir. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6, artigo 19, inciso 1º, e no Código Civil, artigo 44, inciso 4, bem como artigos 16 a 19 do Código Civil e artigo 20 do mesmo diploma, além dos artigos 5º, inciso 8 da Constituição Federal e Lei 7.716 de 89, e a de 4275 de 2018 e artigo 1º, inciso 3 da Constituição, sob sua responsabilidade jurídica e civil, fundar, por legitimidade, a instituição denominada Tamires Cardoso Revelação das Ciências Ocultas, atribuída inicialmente como Tamires Cardoso Ciências Ocultas, nome canalizado pela consciência conhecida como Sofia. A presente fundação cumprirá os requisitos legais na condição de instituição religiosa independente e tem por missão devolver à humanidade a verdadeira história da linhagem de Yeshua e Maria Madalena, na pessoa de sua unigênita, que ficou conhecida como Sara Tamar, a Princesa Azul, além de divulgar os direitos inerentes à espécie humana, sobretudo no incentivo à pesquisa científica, no que tange a sua identidade biológica e resgate dos códigos internos coletivos. Serve o presente não apenas como comunicado, mas também como convocação ao acordar coletivo para a consciência crística verdadeira, uma tarefa que deverá ser cumprida por todas via arrebatamento interno e avivamento da verdadeira igreja por epigenética. Serve ainda a presente convocação como instrumento para descolapsar qualquer ação individual ou coletiva com intuito destrutivo em face da humanidade. Os poderes outrora atribuídos a instituições, domínios, governos, principados e potestades são agora desligados em céu e terra por legitimidade. O evento profético aguardado como a volta de Jesus se cumpre neste momento por aclamação epigenética de todos os descendentes vivos de sua linhagem, os quais somam 90% da população brasileira e 65% da população mundial, dados por acesso mediúnico e com comprovação científica já programada para ocorrer. É de inteira responsabilidade técnica, jurídica e civil o conteúdo deste documento em caráter declaratório, com exclusividade para Tamires Cardoso já qualificada. Por fim,
assim, fica o convite neste ato para que toda consciência encarnada busque a ativação de sua consciência crística interna e o resgate de seus verdadeiros direitos. Aos que quiserem participar ativamente da assinatura deste documento para registro, o telefone para contato, falarei 2 vezes, tá? É 11 91 778 2424. 11 91 778 2424. Assim é e assim está feito. São Paulo, 20 de fevereiro de 2026. Eu vou assinar o termo com esta pena que representa a ligação de céu e terra. Eu tenho muita coisa para contar para vocês nos próximos episódios. Eu sugiro que vocês acompanhem e assistam os episódios anteriores. Eu quero agradecer demais o carinho de vocês, a audiência de vocês. E lembrem-se, você é o divino encarnado. Você é o próprio Jesus. Obrigada, gente. E até semana que vem. Um beijo para vocês.